Uma sociedade criada dentro de uma cerca de bambu. 40 anos de isolamento forçado. Na época o trem vinha de Caratinga até o bar, né? E de o bar pra cá a gente era trazido numa charrete. Filhos arrancados dos braços das mães. Nasceu aqui dentro da colônia. E depois que nasceu, você não pôde conviver com sua família? Não. Nunca soube o que é amor de pai e mãe. Eles me mandaram para um orfanato, lá em Juiz de Fora. Um cemitério exclusivo. Mas não era um cemitério qualquer. Era o único lugar para onde os corpos podiam ir, porque os vivos não podiam sair. Cadáveres preparados pelos próprios pacientes. Os outros internados que estavam com condições de carregar, punha no caixão, o caixão era feito aqui mesmo, na colônia, e levava para internar. E quando a ameaça da doença vai embora, mas o descaso fica? Isso aqui é para só fazer reunião aqui, gente. Isso aqui tem um nome a zelar, a colônia não tá morta não. E a gente, querendo ou não, a gente é rejeitado pela sociedade, de uma certa forma. Eles voltarem os olhos pra gente, ver a gente com mais carinho, voltar a ver que a gente é ser humano. Você assiste a partir de agora A Vida e a Morte na Colônia Padre Damião. O diagnóstico de hanseníase era uma sentença. As pessoas eram levadas para colônias de forma compulsória e lá eram isoladas da sociedade. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a colônia Padre Damião, em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais. Suas curiosidades, peculiaridades, desafios atuais, e fomos conhecer também o cemitério para onde eram levados os falecidos aqui dentro da colônia. Falecidos que eram preparados pelos próprios internos antes de serem enterrados. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A dor da separação. O sofrimento que a sociedade chamava com pavor de lepra. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, o bacilo de Hansen. Ele ataca a pele e principalmente os nervos periféricos. Na época em que a colônia Padre Damião foi erguida, sem o tratamento que temos hoje, a doença avançava lentamente, tirando a sensibilidade dos pés e das mãos. O doente deixava de sentir dor, de sentir o calor, e acabava sofrendo ferimentos e deformidades sem perceber. O diagnóstico médico era apenas o começo de uma sentença muito mais cruel. O preconceito era alimentado por um medo ancestral. Durante séculos, a lepra foi vista como um castigo divino, uma marca de impureza. No Brasil das décadas de 30, 40 e 50, o estigma foi transformado em lei através da internação compulsória. Ter hanseníase significava sofrer uma morte social. O paciente perdia seu nome, seu emprego, sua identidade e o direito de conviver com quem amava. A sociedade acreditava que a única forma de se proteger era escondendo essas pessoas atrás de muros, cercas e isolamento total. O preconceito era tão profundo que o medo da doença era maior que a compaixão pelo ser humano. As pessoas atravessavam a rua para não passar perto de um familiar de um interno. O nome da doença era sussurrado, como se as próprias palavras pudessem contagiar.
Foi nesse clima de terror e desinformação que a colônia Padre Damião foi erguida. Não se tratava apenas de saúde pública, era uma política de exclusão. O doente era retirado do convívio social para que o restante da população pudesse fingir que o sofrimento não existia. Dentro da colônia, eles reconstruíram a vida como puderam, mas do lado de fora, o preconceito garantia que, para o mundo, eles já não existissem mais. Um desses internos é o senhor José Eduardo. Hoje, com 70 anos de idade, é um dos moradores mais antigos do local. Nascido em um distrito próximo à cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, ele se recorda de como era a vida quando chegou lá, depois de ser levado por quase 250 quilômetros ao local que se tornaria a sua morada definitiva. Que era pro trem vinha de Caratinga, ter o bar, né? E de bar pra cá a gente era trazido numa charrete. Tinha uma charrete lá esperando a gente pra pegar, pra trazer pra cá. Aqui tinha teve uma época aqui, antes de eu vir, ainda tinha um trem, uma estação de trem que parava ali, ele era só de carregar doente. Ele estava escrito nele lá, de vagão de carregar leprosa, estava do lado de fora escrito nele lá. Eu tinha 11 anos de idade. Eu vim com meu pai também era interno aqui. Aí eu estava doente e fiquei aqui, internado aqui. Até hoje, continuo, até hoje aqui. A vida nós vivia preso aqui do portão para dentro, nós não podíamos sair. Mas se eu te falar com você que, em vista de hoje, às vezes a gente tem saudade, porque esses pavilhões que vocês estão vendo aqui, os pavilhões era tudo cheio, tinha 3 pacientes em cada quarto, tinha baile, tinha 2 clubes, tinha baile nos clubes, tinha o campo lá em cima que tinha futebol para a gente jogar. Aí nós era uma cidade assim, isolada do resto da sociedade, né? Nós ficamos isolados da sociedade aqui. Pessoal que não tinha a rancenias, né, que naquela época chamava lepra, ninguém entrava aqui para trabalhar, nem para visitar, nem nada não. Nós recebia visita, era na portaria ali, tinha um balcão grande. Aí quando vinha visitar, a gente ficava lá de cá e do outro lado, para a gente poder receber a visita. Aí chamava a gente nos pavilhões e a gente ia lá atender as visitas. E aí o senhor me relatou aqui que quando chegou aqui tinham pavilhões separados, né? O senhor chegou e em primeiro momento ficou num pavilhão de crianças. Como que era? Porque o pavilhão de criança era separado, né? Dos adultos. Aí com 16 anos a gente tinha que sair do pavilhão de criança e vir para o pavilhão de adulto. Aí a gente era obrigado a aprender a trabalhar. Uns iam para Carpina, para limpar o jardim aqui, outros iam para trabalhar na enfermagem, como o meu caso, que eu fui trabalhar na enfermagem, aprender a fazer injeção e trabalhar de atendente de enfermagem. Outros iam para outro setor aí para carregar comida, né? Porque a comida era feita ali, não era separado também. O pessoal da saúde fazia comida, botava isso no balcão. O doente mesmo que era trabalhar de faxineiro, ele ia lá, pegava um tabuleiro nos pavilhões com as marmitas e levava para a gente nos pavilhões. E aí depois iria para o pavilhão dos solteiros, né? O pavilhão dos Como solteiros. que era a organização, assim, social mesmo, assim? Os solteiros poderiam ter contato com as moças? Como que era? Tinha o pavilhão das moças, que era separado também lá em cima, né? Aí quando o cara queria namorar, ele ia lá em cima, ia ter que... Aqui era o doutor Heitor, que era o comandava aqui, era só ele de médico, era o doutor Heitor Peixoto Toledo, tinha o senhor Geraldo Magelo, que era o intendente, tinha um interno aqui, esses eram lá de fora, né, que comandava. E aqui dentro tinha um intendente, que era o senhor Gustavo, e tinha um delegado, que era o senhor Zé Pedro, também tudo interno aqui. Os guardas era tudo daqui mesmo, era tudo interno. Tinha cadeia lá em cima, onde fazia qualquer coisa que ia para cadeia, ficava lá. Era assim que nós vivíamos aqui. E como que foi para o senhor? Chegou aqui com 12 anos de idade, né? Isso. Como que foi a chegada e a adaptação, né, nesse novo estilo de vida? Foi muito difícil, né, porque eu tive que largar os meus outros irmãos para fora, né? A minha mãe ficou para lá, a gente não podia visitar a gente, nem nada, foi muito sofrido, sabe? Não foi fácil para nós, não. O senhor José Eduardo lembra como foi o seu diagnóstico de hanseníase.
A gente estava com dormência nos cotovelos, né, na mão, a gente estava machucado, não via. Aí o médico lá olhou e falou assim, você vai ter que ir para o bar fazer exame com seu pai lá. Seu pai já está doente, provavelmente você deve estar doente. Aí nós veio para cá, fez exame, mas quando eu cheguei aqui, fiz exame e estava doente, aí tive que ficar aqui, né, não pôde voltar junto com a minha mãe, nem com meus irmãos lá, não. E essa doença, ela causou algo no senhor? Eu fiquei aqui, ó, essa atrofia da minha mão aqui, das doenças, essas quedas de coisa aqui, da hanseníase, né, que a gente teve. Apesar que a gente fez o tratamento, apesar que o tratamento custou muito da hanseníase, demorou demais para poder chegar para nós. Porque quando chegou o tratamento da hanseníase, foi nos anos de 90, por aí que chegou mesmo o tratamento que hoje tem, que hoje o doente não fica mais com sequela da hanseníase, não, porque tem os tratamentos. Eu, por exemplo, quando eu fiz o tratamento certo, que chegou para nós aqui nos anos 90 que eu fiz, aí acabou, eu não sinto mais nada Fiquei com sequela, né? Mas só sequela, mas não tive mais problema nenhum da hanseníase, não. Entendeu? Porque hoje tá fácil, que hoje o cara deu sintomas, fez exame, e vai no posto daí fora, já começa a fazer o tratamento, a primeira dose que já toma, já do vacilo já está isolado, não vai ter perigo mais, e ele não fica com sequela, não fica com nada, entendeu? Tranquilo. Mas aqui tem muitos aqui que ficou sem pé, sem mão, né? Ficou todo atrofiado, porque não tinha tratamento. O Brasil tinha uma política nacional de internação compulsória de pessoas com hanseníase. Mais de 30 colônias foram construídas no país, e a de Ubá foi uma delas. Os pacientes chegavam na estação ferroviária da cidade, geralmente contra a própria vontade, sem saber que a internação era permanente. Muitos foram arrastados para lá. E uma vez dentro, o mundo lá fora deixava de existir. O isolamento era ainda mais cruel para quem formava família ali dentro. Por determinação do Estado, os filhos de pais com hanseníase eram separados logo após o nascimento. Essas crianças eram levadas para os chamados preventórios ou educandários. No caso da Padre Damião, colônia fundada em 1945, originalmente com o nome de leprosário Padre Damião, o destino de muitos desses filhos era o educandário em Juiz de Fora. Era uma separação definitiva. Muitos cresceram sem saber quem eram seus pais, enquanto os pais morriam na colônia, sem nunca terem visto o rosto dos seus filhos crescidos. Um dos filhos separados é o Wesley Gabriel Leite. Ele nos conta como foi aquele tempo tão marcante em sua vida. Eu sou nascido aqui, ali onde aquele hospital ali já foi maternidade, eu fui nascido aí. Nasceu aqui dentro da colônia. Aqui dentro. E depois que nasceu, você não pôde conviver com sua família? Não, nunca soube o que é amor de pai e mãe. Eles me mandaram para um orfanato, lá em Juiz de Fora. E como que foi? Pra mim foi tudo estranho. Eu não sei o que é família, não sei o que é amor de pai e mãe. Fui criado no meio de um monte de menino lá, peguei piolho lá, peguei um monte de trem lá. E a única coisa que eu aprendi lá foi andar de bicicleta, nadar, jogar futebol, como toda criança faz. Mas família nunca tive. Nunca tive família, não. O meu pai não é mais vivo, minha mãe me rejeita até hoje, nunca me reconheceu como filho, entendeu? Pra mim, eu tive foi uma chocadeira. Se você quiser cortar aí depois, que corte, mas a verdade é essa. Então, ela rejeita eu e meus outros irmãos até hoje, entendeu? Corre de mim quando me vê. Lucindo também é filho de hanseniano, e ele não guarda boas lembranças da sua infância. É difícil, né? A gente não tinha felicidade, não tinha alegria, porque longe dos pais, né? Sem conhecer praticamente, que eu ainda conhecia a minha mãe, mas o meu pai não conheci, porque quando eu cheguei aqui ele já estava morto. A mãe ainda peguei um pouquinho ainda, mas mesmo assim foi pouco tempo. Então é triste pra gente, porque a gente não teve aquela infância como outros filhos que têm os pais, têm as mães, né? Tudo junto, e a gente não teve essa convivência com eles.
né? Nossa convivência foi lá no educandário, junto com os meninos, como tem até hoje meninos lá no educandário. De vez em quando, no domingo, a gente vai lá fazer uma visita lá para os meninos, né? E é muito chato, muito triste, né? E como que era a vida no educandário? Para nós é aquele negócio, a gente não tinha muito, como dizer, liberdade, como hoje nós temos aqui. Porque lá a gente era preso, era trazido ali do jeito que eles queriam, e não do jeito que a gente queria. Não podia ter brincadeira nem nada, tudo era estudo, pavilhão, né? Poucas coisas às vezes a gente fazia quando era no fim de semana, domingo, sábado, domingo, que a gente jogava bola lá. Mas era um lugar que era preso, a gente não podia sair e tinha que ficar ali, à vontade da direção ali, entendeu? E como que foi o retorno aqui para a colônia? O retorno eu vim depois, fui em 73 que eu voltei para cá, né? Aí fiquei aqui até 18 anos eu fui servir o quartel, fiquei no quartel. Aí depois tive a liberdade de voltar e ficar aqui. Mas já minha mãe e meu pai já era tudo morto, já não tinha nenhum deles vivo mais não. Adilson chega a se emocionar ao falar sobre a sua história. Eu sou um filho separado, sofro até hoje, pai e mãe. Perdi meus pais com 10 anos e sofro até hoje. E eu perdi meu pai que com 10 anos, meu pai matou um cara aqui. E igual eu fico só do morrendo, tem uma coisa, fico falando que eu não tenho direito. Claro que eu tenho direito, rapaz, você tá doido? Se for contar a minha história mesmo, eu não gosto nem de contar. Eu chegou o revólver na minha cabeça, rapaz. Eu não fiquei com sequela, porque é Deus que me deixou. Entendeu? E eu tô lutando com isso, entendeu? Há muitos anos, tô correndo atrás. Então isso me dói muito. Entendeu? Não tem hora que eu nem gosto de ficar contando, né? Porque se eu for contar mesmo, eu fico muito emocionado, entendeu? Nem gosto de ficar falando muito. Décadas de isolamento. Uma cerca de bambu separava os dois mundos. Inclusive, há resquícios dessa cerca aqui ainda. Do lado de dentro, uma sociedade autossuficiente. Namorar apenas com permissão. Brigas não eram permitidas. E havia até uma cadeia que era monitorada pelos próprios internos. Já do lado de fora, uma sociedade que condenou os pacientes ao esquecimento. Conversamos com o senhor José Lopes, um nome conhecido dentro da colônia Padre Damião. Ele, que se tornou mestre de obras, foi o responsável pelo campo de futebol, que fazia a alegria dos internos. Eu cheguei aqui, trago por um cunhado, casado com a minha irmã, me trouxe para aqui com 14 anos. Aí fizeram os exames, me colocaram para dentro do hospital e eu fiquei aqui com espaço de tempo. Me colocaram para trabalhar, trabalhando, batendo pasto, capinando rua. E não tinha asfalto na época, né? Era tudo estrada de chão. Aí eu comecei a trabalhar, com espaço de um bom tempo, eu fui ser chefe de obra. Trabalhei como chefe de obra, pintor, pedreiro, carpinteiro, fazia de tudo. Porque aqui era doente tomando conta de doente, né? Era uns tomando conta do outro. Aí eu tô até hoje, só não moro aqui mais, eu moro no povoado ali em cima. Tenho uma casinha razoável para mim morar e tô vivendo enquanto Deus quiser. E como que foi quando o senhor chegou aqui? 14 anos, né? O senhor teve que separar da família do senhor, né? Separei da família e fiquei... A minha família é de Ubá, aqui de Ubá mesmo. Eu fiquei 10 anos sem ver minha mãe. Quando eu pedi uma saída, que naquele tempo você saía com autorização da direção, aí eu pedi eles me deixaram ir em Ubá, mas falaram comigo, você sai 9 horas da noite daqui
vai lá e volta de madrugada para ninguém te ver em Ubá, na cidade. Quando eu cheguei, que eu bati na porta da casa da minha mãe, ela estava com meu padrasto, que eu não sabia. Aí o que aconteceu? Ele respondeu para minha mãe, deixa ele entrar não, que essa doença pega. Eu tinha ido a pé e voltei a pé, uns 20 quilômetros ida e volta, 40 quilômetros ida e volta. Aí voltei, entrei aqui, fiquei mais 30 anos sem ver ela. Agora, um bom tempo agora ela faleceu. Eu tenho 2 irmãos em Ubá. Eu tenho um que está até meio doentado, eu estou de vez em quando procurando ele para ver o que precisa. Eu precisava de ajuda, agora eu estou podendo ajudar com as graças de Deus. E qual que é o sentimento do senhor, pensando nessa história que o senhor teve de se separar da família, ficar tanto tempo sem ver a mãe do senhor? Como que o senhor lida com isso? Olha, eu vou te falar para você, eu lidei bem. Por quê? Eu sou um cara que eu sou do povo. Eu faço amizade em qualquer lugar que eu chego, em qualquer lugar que eu estou, entendeu? Faço amizade. Então eles não representaram muito para mim, não. Não me fizeram muita falta. Depois que eu entrei para aqui, não me fizeram muita falta. Por quê? Eu fui amigo do diretor, eu fui amigo do intendente, eu fui amigo do fiscal, eu fui amigo dessas pessoas. Então parece que eles preencheram aquela vaga que faltava para mim, eles preencheram essa vaga. Então eles não me fizeram muita falta, não. Sobre o que trouxe o senhor aqui, né? Qual que foi o primeiro sintoma? O que levou a suspeitar de que o senhor estava infectado pela doença? Em Ubá tinha 3 pessoas, um chamava Alceu, Dati, e outro, não me lembro o nome no momento, China, lembrei. Então eles falaram com a minha mãe, leva esse menino lá para o leprosário, porque ele está doente. Se a senhora ficar com esse menino aqui, só vai perder, só não vai poder nem comprar em mercado aqui em Ubá. Aí ela pegou, me perguntou se eu queria. Eu toda a vida fui um cara largado, falei assim, para onde me levar, eu estou satisfeito. E depois eu descobri aqui que meu pai era internado aqui, que eu não conhecia. Vim conhecer ele aqui. Mas ele também, como ele não me criou, ele não me deu muita satisfação, não me deu muita coisa, né? Eu fiquei na minha, andei com ele uns tempos aí, batendo papo, conversando e tal, mas depois ele faleceu também, faleceu até meu inimigo, não quis conversar comigo mais. Eu tô aqui, levando a vida do jeito que a vida quer. A política de isolamento foi revogada em 1968, mas na prática se estendeu até a década de 1980. Nesse período, centenas de pessoas morreram dentro da colônia. E a pergunta que fica é: o que acontecia com esses corpos? Naquela época morria aí, ele era velado no próprio pavilhão, né? Quando não tinha necrotério aqui, não tinha nada, ele era velado no salão do pavilhão. E tinha uns carpinteiros aqui que fabricavam os caixões, eles mesmo fabricavam, a gente punha nos caixões e levava para o cemitério, né? Segurado na mão, cada um levava. Hoje tem já a funerária, né, de Ubá, que já pega os corpos aqui para levar para lá. Mas era desse jeito. Antigamente não tinha funerária, vocês tinham que cuidar de tudo. De tudo, já fazia de tudo aqui. Até os caixões eram feitos aqui, não tinha caixão de fora, os caixões eram feitos tudo aqui. E quem levava era nós mesmo, levava na mão, né? Quem que pegava nas alças do caixão e ia. E o senhor trabalhava na área de enfermagem aqui, né? O senhor chegou a ver muitas mortes aqui? Demais da conta, foi muita. Ih, rapaz, já vi muita morte aqui. Tá? Porque chegava doente aqui. Já chegou doente aqui dentro da carroceria de caminhão, tudo. Aqui tem um lugar que deve estar fechado hoje, senão vocês podiam até ver. Tem lá que mostra onde é que os caras vinham, como é que vinha. Os caras vinham, nego todo amarrado de corrente, dentro da carroceria do caminhão, trazia direto lá pro posto. De lá eles que davam o destino para ele para o pavilhão, onde é que o pavilhão que tinha vaga para levar. Era desse jeito.
O cemitério é o seguinte, quando falecia um internado, os outros internados que estavam com condições de carregar, punha no caixão, o caixão era feito aqui mesmo, na colônia, e levava para internar. Enterrava lá, despedia. Tinha velório? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? No velório, a pessoa tinha que estar em condições de ter velório, né? Então, o que acontece? Tinha um velório no próprio hospital. No próprio hospital tinha um lugar de velar a pessoa, mas pouco tempo. Não ficava assim de um dia para o outro, ficava para esperar parente, porque parente não vinha, né? Aí tinha um parlatório que quando aparecia um parente de uma outra pessoa, ele nunca pesava na sua mão, nunca te entregava, jogava igual joga para um cachorro, assim, toma. Isso mesmo. Até as urnas funerárias eram fabricadas pelos pacientes da colônia Padre Damião. Quando eu cheguei aqui, tinha um senhor que chamava José Carpinteiro, ele fazia os caixão. Era um caixão muito simples, quando botava na terra ele estava desmanchando já. É umas tábuas muito podres, uns panos roxa e de caixão mesmo, de pobre mesmo. É tipo um indigente mesmo, entendeu? Não tinha assim um velório, um caixão especial, uma coisa especial, não tinha nada disso. Também geralmente, quando as pessoas vinham internar aqui, geralmente era pobre, era da roça, era esses roceiros, entendeu? Porque os cabeçudos mesmo, do dinheirão mesmo, não aparecia aqui não. Aqui é o cemitério Jardim do Céu, o cemitério da colônia Padre Damião. Sepultar pessoas aqui é um desafio até hoje, ó. O cemitério fica em um morro e nem o carrinho consegue subir aqui. Então tem que contar com a força mesmo. Mas antigamente o desafio era ainda maior, porque não existia funerária, não existia tanatopraxia. Os corpos eram preparados de uma forma bem simples, digamos assim, por outros internos que vinham aqui e sepultavam os seus companheiros em covas rasas. E tem mais. Muitos corpos só eram descobertos dias depois da morte. Pessoas que viviam sozinhas em pequenas casas dentro da colônia, sem familiares por perto, morriam e ficavam lá até que alguém sentisse falta ou sentisse o cheiro. Em 2007, o governo brasileiro reconheceu formalmente o erro das políticas de segregação. A Lei 11.520 estabeleceu pensão especial aos portadores de hanseníase submetidos ao isolamento compulsório. Mas muitas famílias ainda não conseguem acessar esse direito porque não conseguem comprovar a internação. Muitas vezes, a documentação simplesmente não foi preservada. Hoje, a Casa de Saúde Padre Damião não é mais um leprosário, é uma instituição de reabilitação e atenção ao idoso, vinculada à FHEMIG. Por incrível que pareça, algumas pessoas que moram na colônia desde os tempos em que ela era fechada sentem saudades daquele tempo. Elas sentem que depois que a colônia abriu para a sociedade, as coisas pioraram. É um sentimento complexo, mas que revela muito sobre a situação atual. Hoje a colônia Padre Damião enfrenta desafios que são comuns em bairros da periferia das grandes cidades. A gestão do local foi passada da FHEMIG para a prefeitura de Ubá, e isso não agradou alguns moradores. Eu acho que a FHEMIG não podia ter passado nós para a prefeitura, não, que judiou de nós demais da conta. Foi a pior coisa que o governo fez para nós aí, foi fazer isso. Inclusive ele fez isso, parece que foi só nessa colônia aqui, porque parece Bambuí, Santa Fé e Birá de Santa Isabel não passou. Foi só nós aqui, por quê? Porque nós aqui tão longe do centro da cidade, nós estamos isolados nesse cantão aqui não vem uma reportagem, não vem ninguém para fazer uma filmagem aqui, para mostrar as coisas aqui. Eu vou andar com você para cima, você está vendo aqui, está tudo bonitinho.
Mas é porque isso aqui é a entrada. Eu vou te levar lá em cima, você vai ver a situação. Lá onde é que você vai ver? Lá, chega lá, você tem dois doentes num pavilhão daquele, uma parte veio de fora, invadiu, botaram boca de fumo, arrumou danação, nada. Ficou triste. Você vai ver lá, vou te mostrar pra você ver a situação. Aceitei o convite do senhor José Eduardo. Peguei carona no carro dele para conhecer o restante da colônia Padre Damião. Aqui é o ambulatório onde é consulta. Funciona ainda? Não funciona ainda, mas não é muito, não atende igual atendia antigamente não, tá vendo? Aqui ó, é pavilhão que é de casal, que eu te mostrar aqui, tá vendo? As cozinhas ali. Onde é que eram os casados que moravam. Que o pessoal que era casado, aí dormia no quarto do pavilhão e cozinhava, fazia a comidinha dele lá naquelas cozinhas. Aí tem pra ir fora, tem muitos aí. Então os casais podiam fazer a própria comida, mas os solteiros, a FEMIG fornecia? Fornecia cozida. Ali é o outro pavilhão asilado feminino aqui. Ali é o necrotério hoje, o necrotério era um pavilhão também. Aqui o necrotério? É. Esse pequenininho aqui? É, mas... Tá em funcionamento? Tá, funciona lá, vez ou outra, é muito difícil. O necrotério que o senhor José Eduardo se refere, na verdade, é o velório comunitário, um espaço pequeno e pouco usado. Continuamos a nossa visita pela atual colônia Padre Damião. Uma curiosidade é que a energia elétrica até então paga pela FEMIG passará a ser custeada pelos próprios moradores. Medidores individuais estão sendo instalados nas casas. Mas, em conversa com a comunidade, não houve descontentamento com relação a isso, pois a rede de energia era antiga e os problemas eram frequentes. Atualmente, muitas das residências são improvisadas dentro dos antigos pavilhões. Relatos de moradores denunciam a invasão de pessoas de fora da colônia e que problemas com a criminalidade e o uso de entorpecentes têm se tornado comuns. Hoje a colônia é um polo regional de saúde e isso atraiu um fluxo de pessoas e veículos que a estrutura não estava preparada para suportar. A Casa de Saúde Padre Damião e a iminente inauguração do ambulatório de quimioterapia da Fundação Cristiano Varela representam avanços médicos inegáveis, mas o preço tem sido alto para quem vive aqui. O trânsito intenso de funcionários, pacientes e visitantes estrangulou as vias estreitas da comunidade. Eu sinto falta da colônia mesmo, antiga, aqui, que hoje não é mais. Tá aí essa bagunça aí, sabe? E ninguém tá nem... O governo do estado virou as costas, sabe? É assim. Mas o que seria necessário para que a vida aqui se tornasse melhor? O que seria necessário? Eu não sei explicar o certo, não, mas... Eles voltarem os olhos pra gente, ver a gente com mais carinho, voltar a ver que a gente é ser humano, que a gente, querendo ou não, muitos nasceram aqui e não puderam ficar, outros, maioria foram para outros lugares, assim como eu. E a gente, querendo ou não, a gente é rejeitado pela sociedade, de uma certa forma, você entendeu? E eles não estão nem aí. O governo não está nem aí pra gente, a verdade é essa. A gente não tem preço para eles, é isso. O reflexo mais amargo desse caos urbano é sentido no transporte público. Diante da dificuldade de manobra e das ruas obstruídas por carros estacionados, a linha que atende a colônia deixou de circular pelo itinerário interno. Para os moradores, muitos deles idosos e com sequelas físicas da hanseníase, a chegada de novas unidades de saúde, ironicamente, dificultou o acesso ao direito básico de ir e vir, empurrando os ônibus para fora dos cercamentos que eles tanto lutaram para abrir.
A gente não tem a dificuldade danada aqui, porque aumentou muito o fluxo de carro aqui dentro, de ônibus, que traz aqui para saúde. O farelo ainda não está funcionando, eu não sei como é que vai ficar depois que estiver funcionando aí. Porque às vezes na hora que você vai sair aqui é difícil, a linha de ônibus nós parou de entrar aqui, nós temos paciente aqui que tem dificuldade para andar, tem que andar Deus lá do Cantinho do Céu aqui, que dá na faixa de quase 1,5 km, tem que vir a pé para poder pegar o ônibus ali embaixo, aí outras vezes você vem de baixo, faz uma compra no ônibus, chega ali, tem que ser carregando bolsa até cá em cima. Ficou muito difícil isso aqui. Eu acho que a FHEMIG já passou isso aqui para a prefeitura, mas eu ainda acho assim que a prefeitura não vai dar conta disso aqui. Entendeu? Eu acho que isso aqui para nós foi muito ruim o governo ter passado isso para a prefeitura, que judiou de nós doentes aqui demais. Porque sacrificou muito nós aqui. Porque a prefeitura não vai não dar conta disso aqui. A prefeitura não está dando conta da cidade de Ubá. Entendeu? Agora, eu acho assim que a responsabilidade que quem tem com nós é o Estado. Porque quem trouxe nós para aqui e obrigou nós a ficar aqui, eu não pedi para vir para cá. Eles me trouxeram para cá, igual eu, e tem um monte aqui dentro aqui que foi obrigado a vir, não teve escolha. Entendeu? A gente não teve oportunidade de estudar, a gente não teve oportunidade de nada nessa vida, entendeu? E agora o Estado quer te julgar nós para a prefeitura. Eu acho que isso é um erro muito grande que o Estado está fazendo com nós, que é de passar nós para a prefeitura. Porque quem trouxe nós para cá foi o Estado. Se o Estado trouxe, ele tem que dar conta de nós. Ué. Agora não é ficar julgando nós para a prefeitura, não. Você vai marcar consulta aqui, não está tendo médico aqui, porque eles não querem atender, você tem que ir para o bar, pega para a Secretaria de Saúde, pegar autorização para poder fazer uma consulta. Complicou para nós, mas primeiro nós tínhamos médicos aqui, que vinham aqui, atendia nós, era muito mais fácil, a gente ia no hospital aqui, era fácil atender. Agora se o cara passa a mão aqui, você tem que ligar para o SAMU, até o SAMU chegar aqui, o nego já chega lá, já tá morto, entendeu? Ficou muito complicado para nós aqui. Você vê a distância que você vê de Ubá, né? Você viu a distância que tem de Ubá aqui. É muito difícil para a gente sair daqui para socorrer uma pessoa daqui para Ubá, é complicado demais. E nós não temos assistência de saúde aqui mais não. Acabou. Eu fico muito sentido porque aqui tinha um ônibus que sempre entrava aqui na colônia Padre Damião, estão cortou, entendeu? E a colônia ficou abandonada. E eu como um filho, eu vejo isso me machuca muito, porque a colônia é um hospital muito bem falado, entendeu? A colônia tem um hospital a zelar. Igual eu fico muito sentido de ter cortado as pessoas consultar aqui, entendeu? Igual nós temos um prédio desse aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o pessoal fazer reunião aqui, gente. Isso aqui tem um nome a zelar. A colônia não tá morta, não. Entendeu? Então eu fico muito sentido isso. O canal Vim Te Mostrar procurou a Aviação Ubá, empresa responsável pela linha de ônibus, para questionar formalmente a interrupção do atendimento no interior da comunidade. Em nosso contato, detalhamos as graves queixas recebidas, destacando que idosos e pessoas com sequelas de hanseníase estão sendo obrigadas a caminhar até a portaria para acessar o transporte público. Em resposta, a Aviação Ubá afirmou que a alteração é uma medida operacional de segurança. A empresa justificou que o elevado volume de veículos estacionados irregularmente por visitantes e funcionários do hospital local, além de um trailer na praça principal, impedem o raio de giro e a passagem segura dos ônibus. A Aviação Ubá informou ainda que já solicitou à divisão de trânsito da Prefeitura de Ubá a instalação de placas de proibido estacionar e que pretende retomar o itinerário interno assim que as vias forem desobstruídas. Nós também questionamos a Prefeitura de Ubá. Perguntamos se o governo municipal autorizou tal mudança de itinerário e quais medidas urgentes estão sendo tomadas para garantir a acessibilidade e o direito de ir e vir dos moradores da colônia. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura não enviou nenhuma resposta.
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. E eu te pergunto o que você achou desta reportagem. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E você sabia que as colônias tinham uma organização social tão peculiar? Comente aí, eu leio todos os comentários. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, pessoas que apoiam o nosso conteúdo. Até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Cláudio Onir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Camila Marins, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Ana Vilela, Adenilce, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Josiane Vidal, Andrei Melo, Henrique da Rocha Real, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elzio, Débora Cristina, Gisele Correia, Ieda de Melo, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador, Diego Assunção, Rafaela Costuras, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, João Henrique, Guilherme Borborema e Negona The Cat. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!